Bom dia! Hoje o último áudio barra vídeo barra selada aqui da 9784. Então vamos lá. Esse daqui é o capítulo mais nojentinho que tem, viu? Que tem data, tem um monte de coisa. Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Parágrafo 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar antes de encaminhar o recurso à autoridade superior as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Artigo 58. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo : Inciso 1. Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Inciso 2. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Inciso 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4. Os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Quando a lei não fixar, esse aqui é o parágrafo 1º, desculpa. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Artigo 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a eminente superior poderá, ou imediatamente, dificuldade. Vamos lá de novo. Parágrafo 1º. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Artigo 63. O recurso não será conhecido quando interposto. : Fora do prazo. Inciso 2. Perante órgão incompetente. Inciso 3. Por quem não seja legitimado. Inciso 4. Após exaurida a esfera administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, que é perante órgão incompetente, será indicado ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2º. O não reconhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorra preclusão administrativa. Artigo 64. O órgão competente poderá decidir
Artigo 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Ou seja, recurso o cara pode se fuder. Artigo 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Artigo 64-B. Acolhida pelo STF a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento de recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo. Ou seja, recurso tem aquele tempinho lá, e aqui o bagulho aqui da revisão é a qualquer tempo. A pedido ou de ofício quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação de sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Aí tem um negocinho aqui que eu fiz, deixa eu ver se está aqui, ó. Aqui, ó, revisão, tem o ão de não, pode piorar, e o recurso tem esse monossílabo terminado em u, que não tem acento, ou seja, cu. Então, no recurso pode piorar e você vai acabar tomando aqui no monossílabo terminado em u. Ou seja, você pode tomar no cu. Então, vamos lá. Artigo 97, desculpa aí o francês. Artigo 66. Capítulo 16 dos prazos. Artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considerar-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou em anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Interessante. Artigo 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17 das sanções. Artigo 68. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Capítulo 18 das disposições finais. Triste. Artigo 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes, Temer, apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Artigo 69. A. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado 2 pontos. Inciso 1. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, aquela pessoa de 60 anos. Inciso 2. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. O inciso 3 foi vetado. E o inciso 4. Nossa senhora, tanta coisa ruim aqui, viu? Inciso 4. Caralho. Nossa senhora, dá até medo de ler aqui. Inciso 4. Pessoas portadoras de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilioartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base em conclusão de medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Bacana isso. Vamos descer mais aqui. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Parágrafo 3º e 4º foram vetados. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí tem Brasília, papapá, muito obrigado, minha gente. Desculpa aí a quantidade de palavrão, é porque eu sou assim mesmo. Um beijo e obrigado aí pela audiência. Que merda. Beijo, tchau.